Eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear 1. E nesse vídeo, que é a nossa terceira aula, nós vamos falar de dependência e independência linear. Bom, dois vetores, eles são colineares se tiverem a mesma direção. Então, imagine um vetor U e um vetor V, que possuam a mesma direção, tá? Sentido não importa, pode ter sentido oposto um do outro, mas o que importa é a direção. Ou seja, quando nós falamos que dois vetores possuem a mesma direção, nós podemos falar de várias formas, dando a mesma informação. Por exemplo, eu posso dizer que eles têm a mesma direção, mas eu também posso dizer que eles são vetores paralelos. Então, essas informações são as mesmas. Eu estou falando de duas formas diferentes, mas olhando para os vetores, nós temos a mesma informação. Então, eles são vetores que possuem a mesma direção ou são vetores paralelos. E também nós dizemos que eles são vetores colineares. Por quê? Porque eu posso pegar um representante do vetor V e colocar na mesma reta que está o vetor U. Então, eles estão na mesma reta, ou seja, eles estão na mesma linha, tá? Então, eu dizer que eles têm a mesma direção, dizer que eles são colineares ou dizer que eles são paralelos, eu estou falando a mesma coisa. Então, três formas de dizer que dois vetores são colineares. Uma outra maneira também de eu enxergar é dizer que U é escrito como o número alfa vezes V. Alfa é o número real vezes V. Claro, vai existir o número alfa, que quando eu multiplicar por V, né, claro que alfa deve ser um número negativo, né, e maior que 1, porque ó, ele inverteu o sentido de U e aumentou também o comprimento de U, né? Então, é um número menor que menos 1, na verdade, né? E aí ele cresceu, né, o vetor U e mudou o sentido. Mas a gente ainda vai ver com mais calma isso daí. Bom, então, nós dizemos que dois vetores são linearmente dependentes e a gente vai chamar de LDs linearmente dependentes. Então, e para linearmente independentes, nós vamos falar que eles são LIs, tá? Então, muita gente fala, que raios é que esse professor está falando, LDs e LIs, né? É só para abreviar linearmente dependente e linearmente independente, tá? Bom, então, dois vetores são LDs, né? Se e somente se existe o número alfa, tal que U é igual a alfa vezes V. Ou seja, existe um número que quando eu multiplico por V, dá U. Ou V é escrito como sendo alfa vezes U. Eu digo que um é escrito como combinação linear do outro. Ou seja, existe um número que quando eu multiplico o outro, dá o 1. Tá? Muito bem. Dizemos então que um vetor é escrito como combinação linear do outro e, neste caso, os vetores são ditos linearmente dependentes. Então, vetores LIs. Eu tenho aqui um plano, onde neste plano está contido o vetor U e o vetor V. Quando tomamos dois vetores nos quais não é possível escrever um como combinação linear do outro, dizemos que os vetores são linearmente independentes. Então, observe, ó, que se eu pegar U e multiplicar por um número, eu sempre vou ter um vetor nessa direção aqui. Nunca eu vou obter um vetor na direção do vetor V. E vice-versa. Se eu pego um número e multiplico o vetor V, eu vou ter sempre um vetor nessa direção aqui, nunca na direção do vetor U. Então, eu não consigo escrever V como combinação linear de U, nem U como combinação linear de V. Então, nesses casos, os vetores são LIs, linearmente independentes. Bom, então, neste caso, os dois vetores não são colineares, mas são coplanares, isto é, possuem representantes a um mesmo plano. Então, dado dois vetores quaisquer, né, é sempre possível encontrar um plano que os contém, que eu posso pegar o representante e colocar na origem do outro vetor, né, e eu tenho sempre um plano que os contém. Se U e V são vetores linearmente independentes, então todos os vetores da forma αU mais βV podem ser representados sobre o mesmo plano, e reciprocamente. Então, se eu tenho dois vetores, U e V, eles são linearmente independentes, ou seja, eles são LIs, então, qualquer outro vetor do plano, eu consigo escrevê-lo
como combinação linear de U e V, né? Basta eu encontrar aqui, né? Eu fazer um paralelogramo aqui, né? E esticar esse vetor, esticar ou encolher esse vetor, né? E conseguir aqui um alfa U, né? E um beta V, um outro número vezes o vetor V. E aí, quando eu fizer, né? O alfa U vai ser esse vetor aqui, o beta V vai ser esse vetor aqui. E aí, pela regra do paralelogramo, eu tenho que a soma de alfa U mais beta V vai dar esse vetor W, que está aqui, tá? Que é o vetor soma, né? Então, eu consegui escalares, alfa e beta, que quando eu faço a combinação linear deles, né, com o IV, eu obtenho o vetor W. E isso vale para qualquer outro vetor, tá? Eu poderia ter, por exemplo, um vetor qualquer aqui com uma outra direção para cá, assim. Eu também conseguiria um escalar aqui multiplicado por U e um escalar multiplicado por V, que quando eu fizesse a soma, daria esse vetor que eu coloquei aqui. Então, o que nós temos? Qualquer vetor desse plano, ele vai ser escrito como combinação linear de alfa U e beta V. Claro que para um alfa específico e para um beta específico. Eu tenho que, dado o vetor, eu tenho que encontrar aí quem é esse alfa e esse beta, tá? Não é um beta e alfa fixo, não. Eu tenho que encontrar esses valores, tá? Bom, então, nós podemos também dizer o seguinte, ó. Toda combinação linear de dois vetores ali pode ser representada sobre o plano. Por esta razão, se dois vetores são linearmente independentes, dizemos que eles geram o plano. O que é gerar o plano? É que qualquer vetor desse plano vai ser escrito como combinação linear desses dois vetores LI. Então, os vetores têm que ser LI. Então, se são dois vetores LI, eles geram o plano. Se um vetor W se escreve como uma combinação linear, dessa forma aqui, alfa U mais beta V, dizemos que os vetores U e V são componentes do vetor W na direção dos vetores U e V, tá? Então, nós temos os vetores componentes, que quando eu faço a soma, né, desse vetor U aqui, né, e o vetor V, combinação linear deles, então eles são, tanto U quanto V, eles são chamados de componentes do vetor W. E aí, os escalares alfa e beta, que são esses aqui, ó, alfa que multiplica U e beta que multiplica V, eles são chamados de coordenadas do vetor W em termos de U e V. Então, só questão de nomes, nomenclatura aqui que a gente vai utilizar. E se eu tiver três vetores coplanares? Então, se eu tenho três vetores coplanares, U, V e W, que eles possuem representantes aí em um mesmo plano, né? Dizemos que eles são coplanares, tá? E aí, a gente consegue definir se esses vetores, né, que são coplanares, eles são LDs ou LIs? Sim. Porque olha só, se eu tenho três vetores que eles são coplanares, se eu tenho dois que são LIs, o terceiro não vai poder ser LI com os dois anteriores. Por quê? Porque nós já vimos que dois vetores LI geram qualquer vetor do plano. Então, inevitavelmente, W vai ser combinação linear de U e de V. Então, neste caso, os três vetores vão ser vetores LDs. Então, vamos aqui a algumas observações. Dois vetores quaisquer, eles são sempre coplanares. Mesmo que eles sejam colineares, mas vai existir um plano que os contém. Pois sempre podemos tomar um ponto do espaço, os vetores com origem nesse ponto, né? Então, nós podemos imaginar os dois representantes pertencentes a um plano que passa por esse ponto. E três vetores podem ser ou não coplanares. Então, a gente vai fazer uma animação aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, nós temos três vetores que eles são coplanares. E aí, se eles são três vetores coplanares e, por exemplo, o U e o V aqui, eles geram qualquer vetor desse plano, então W vai ser combinação linear de U e V. E como nós vimos anteriormente, então esses três vetores aqui, que são coplanares, eles vão ser também LDs. Agora, três vetores LDs aqui, né? Agora, se eu tenho
três vetores que eles não são coplanares, né? Observe que aqui, ó, nessa animação, aqui nesse desenho, nós temos que o vetor V está nesse plano π1, o vetor W está nesse plano π1, mas o vetor U não está no plano π1, ele está no plano π2, ele está fora, né? Ele está aqui para cima. Então, qualquer combinação que eu fizer de V e W nunca vai dar U, qualquer combinação que eu fizer de U com V nunca vai dar W, e qualquer combinação que eu fizer de W com U também nunca vai dar o V. Então, nesse caso, eu não consigo escrever um vetor como combinação linear dos demais. Então, nesse caso, os vetores são LIs. Então, a gente conclui o seguinte, que três vetores não coplanares, eles são LIs. E três vetores coplanares, eles são LDs. Agora, vamos definir o que é uma base. Se três vetores do espaço são linearmente independentes, então eles geram esse espaço. Então, assim como nós tínhamos lá que dois vetores LIs eles geravam todo o plano, três vetores LIs eles vão gerar o espaço. Um conjunto de três vetores linearmente independentes chama-se uma base para o espaço dos vetores. Nesse caso aqui, a gente está falando de vetores tridimensionais, de três dimensões. Então, a base que consiste dos vetores U, V e W, nessa ordem, será indicada por U, V, W, assim, ó, separados por vírgula e entre chaves, tá? Então, quando eu colocar essa anotação aqui, desses vetores U, V e W, eu estou dizendo que isso daqui é uma base. Então, tem muita informação aqui. Três vetores, né? Isso daqui sendo uma base, quer dizer que U, V e W são LIs, e além disso, qualquer vetor lá do espaço tridimensional pode ser escrito com combinação linear desses três. A base UVW, ela chama-se ortogonal se os seus vetores são simultaneamente ortogonais, isto é, se U interno V é igual ao U interno W, que é igual a W interno V, que é igual a zero. Nós já vimos anteriormente, na aula 2, que dois vetores são ortogonais sim somente se o produto interno entre eles é zero, né? Ou um deles é o vetor nulo, que não é o caso aqui porque eles formam uma base, né? Então, se eles formam uma base, nenhum deles pode ser o vetor nulo, porque senão ele seria a combinação linear dos demais. Fazia 0 vezes U, 0 vezes V, né? Daria o vetor nulo a soma deles. Então, se eu tenho vetores não nulos, o produto interno deles é igual a zero, se somente se eles são vetores ortogonais. Então, uma base ela é dita ortogonal quando os vetores da base são ortogonais 2 a 2, ou seja, U é ortogonal a V, U é ortogonal a W e V é ortogonal a W. Eles são ortogonais 2 a 2. Além disso, se os vetores dessa base ortogonal aqui, eles são vetores unitários, então aí a base vai receber um nome mais especial ainda, vai ser uma base ortonormal. Isso quer dizer o quê? Que os vetores, além de serem ortogonais 2 a 2, os vetores são unitários. Existe uma base que é muito utilizada, né, por conta da facilitação dos cálculos, que é chamada base canônica do espaço tridimensional, que ela é formada por esses vetores aqui, 1, 0, 0, que nós vamos denotar aqui por I, então um Izinho com a flechinha em cima, o 0, 1, 0, que é o J, e o 0, 0, 1, que é o K. Então, a base ela fica denotada assim, IJK. E essa base é uma base ortonormal. Por quê? Porque se nós fizermos o produto interno dos vetores 2 a 2, vai dar zero sempre. E se você calcular a norma, né, desses vetores, os vetores são claramente unitários. Bom, mas aí, todo vetor, né, que ele é escrito dessa forma, V1, V2, V3, aquela notação onde aqui é um número real, a segunda coordenada também é um número real e a terceira um número real, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores I, J e K. E olha como é simples, né? Se eu tenho um vetor V, que é V1, V2, V3, ele vai ser escrito assim, ó, V1, 0, 0, mais 0, V2, 0, mais 0, 0, V3.
né? Quando eu fizer essa soma, vai dar V1, V2, V3. Mas eu posso escrever assim também, ó, V1 que multiplica 1, 0, 0, mais V2 que multiplica 0, 1, 0, mais V3 que multiplica 0, 0, 1. E aí, neste caso, esse daqui nada mais é do que o vetor I, esse daqui é o vetor J e esse aqui é o vetor K. Então, eu escrevo ó, V1I mais V2J mais V3K. Ou seja, se nós olharmos para cá, né, basta eu pegar a primeira coordenada e multiplicar pelo vetor I, aqui, a segunda coordenada multiplicar pelo vetor J e a terceira coordenada multiplicar pelo vetor K. Então, as componentes do vetor, né, que são essas daqui, primeira, segunda e terceira, vão ser aqui os números que vão multiplicar o vetor I, o vetor J e o vetor K, e a gente faz a soma. Então, nada mais é do que uma outra forma de você escrever o vetor V. Então, ele está sendo escrito aqui na base canônica, em função de I, J e K. Bom, então nesse problema nós temos o seguinte, o vetor U, que foi dado em termos das coordenadas 1, 2, menos 2, e o vetor V, que foi dado da forma da base canônica, 6i menos 2j mais 3k. Tá? Se você tiver dificuldade com esse vetor escrito dessa forma, basta você reescrevê-lo da seguinte forma. O vetor V, então, ele vai ser da forma 6, ó, porque é 6 vezes i, a segunda coordenada é menos 2 e a terceira coordenada é 3. Pronto. E aí você tem de volta o vetor escrito em termos de coordenadas. Tá? Bom, aqui na letra A é solicitado que faça a norma de U. Então vamos fazer aqui a letra A. Norma de U, estou fazendo Uzinho assim, vai ser igual a raiz quadrada de cada uma das coordenadas ao quadrado. Então vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, certo? E essa conta aqui vai dar o quê? Ó, essa parte aqui, né, vai dar 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, isso daqui está dando raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, norma de U é igual a 3. Portanto, norma de U é igual a 3. Agora, vamos para a norma de V, que é a letra B. Na letra B, ele quer a norma de V. Bom, como é que vai ficar aqui a norma de V? A norma de V é igual a raiz quadrada de cada uma das coordenadas de V ao quadrado. Então, note que a primeira coordenada aqui é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado, mais a segunda coordenada é menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais a terceira coordenada que é 3 ao quadrado, certo? Então, fazer a conta devagar aqui. Ó. Aqui vai dar 36 mais 4 mais 9, né? Então, 36 mais 4 vai dar 40, mais 9 dá 49. E raiz de 49 é 7, né? Portanto, a norma de V é igual a 7, tá? Na letra C, está pedindo o produto interno de U com V. Então, vamos lá. Produto interno de U com V, né, é o produto interno desses vetores aqui, ó. 1, 2, menos 2. Produto interno com o vetor 6, menos 2, 3. Note que o resultado do produto interno é um número, né? Onde? Que número é esse? Eu pego a primeira coordenada vezes a primeira coordenada aqui. Então, vai ficar 1 vezes 6, 6. Mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais a terceira coordenada com a terceira coordenada. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, note que aqui, ó, o menos 6 mais 6 cancela e esse resultado aqui dá menos 4. Portanto, o produto interno de U com V é igual a menos 4. Tá? Agora, nós queremos na letra D calcular
o vetor projeção de U em V, né? Então, nós já vimos lá na aula 2 que isso daqui é o seguinte vetor. Primeiro é um número vezes um vetor, que é U interno V, dividido por norma de V ao quadrado, vezes o vetor V. Eu quero a projeção de U em V. Então, né, só lembrando aqui, só se você tiver dúvida, né, você desenha aqui o vetor U, tá? Desenha aqui um vetor V. Esse aqui é o vetor V. E aí eu quero projetar ortogonalmente o vetor V, o vetor U, desculpa, quero projetar ortogonalmente o vetor U na direção do vetor V. Então, faço aqui a projeção ortogonal, ó, 90 graus. E aí eu tenho esse vetor aqui, ó. Esse vetor é o vetor projeção de U em V. Então, note que esse vetor aqui, projeção de U em V, ele é um vetor que tem a mesma direção do vetor V. Então, ele é um número vezes o vetor V, certo? Então, eu tenho que ter aqui, ó, multiplicado pelo vetor V, um número multiplicado pelo vetor V. E que número é esse? Já foi feita a conta lá na aula 2, é o produto interno de U vezes V, dividido por norma de V ao quadrado. Só que, ó, nós já temos calculado aqui, né, o interno V, e nós já temos também a norma de V calculada. Então, vamos fazer a conta, substituir aqui na conta. O interno V deu menos 4, então aqui fica menos 4. E norma de V ao quadrado. Norma de V ao quadrado, ó, norma de V é 7, então ao quadrado dá 49, tá? Vezes o vetor V. Beleza. Então, isso daqui vai ser igual menos 4 sobre 49 vezes o vetor V, tá? Então, eu posso escrever como sendo menos 4 sobre 49, que multiplica o vetor 6 menos 2, 3, tá? Então, eu acho que essa daqui é a resposta que fica mais coerente, tá? Claro, você poderia pegar e multiplicar, né, esse número aqui por 6, depois esse número por menos 2, depois esse número por 3, e colocar tudo aqui dentro do vetor, né, nas coordenadas aqui. Mas assim fica mais interessante, né? Você deixa aqui o número vezes o vetor. Esse número saiu dessa conta que a gente fez aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já dá para fazer muitos exercícios aí da nossa lista de exercícios. Basta você baixar a lista e resolvê-la. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Você já sabe meu e-mail, né? Passa um e-mail para mim aí que a gente fica disponível para tirar a sua dúvida. Bem, é importante que você se inscreva aí no nosso canal, né? Você pode se inscrever no nosso canal, fazer seus comentários, dar um like e dessa forma você vai ter aí as informações. Sempre que eu lançar algum vídeo novo, você vai ser comunicado e você já pode assistir. Nos encontramos aí na nossa próxima aula com outro vídeo aí de Álgebra Linear 1. Até lá!